Qual é o único pecado que Deus não perdoa? Inspiradas em passagens dos evangelhos no Novo Testamento, especialmente nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Era uma tarde tranquila na pequena vila de Cafarnaum. Sob o calor do sol, uma multidão reunia-se ao redor de Jesus, atraída por sua sabedoria e pelos milagres que transformavam vidas. Naquele dia, porém, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que revelaria não apenas o poder de Deus, mas também uma verdade profunda e assustadora sobre a natureza do perdão divino. Entre os muitos que se aproximavam, estava um jovem cego e mudo, atormentado por forças demoníacas que o mantinham preso na escuridão e no silêncio. Seus amigos, movidos pela esperança, trouxeram-no até Jesus, certos de que apenas ele poderia libertá-lo. A multidão, tomada por curiosidade e expectativa, murmurava ansiosamente enquanto Jesus olhava para o rapaz com compaixão. Com autoridade divina, Jesus ordenou que o espírito maligno saísse do jovem. No mesmo instante, os olhos do rapaz se abriram, sua voz foi restaurada e ele falou pela primeira vez em anos. O povo, maravilhado, explodiu em louvores a Deus, reconhecendo que estavam diante de um poder celestial. Nem todos, no entanto, compartilhavam dessa visão. Entre os presentes estavam os fariseus, líderes religiosos que, tomados por incredulidade e inveja, não puderam negar o milagre, mas se recusaram a aceitar que Jesus agia pelo poder de Deus. Em vez disso, começaram a murmurar. Ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Aquelas palavras não eram apenas cínicas, eram perigosas. Os fariseus estavam atribuindo a obra do Espírito Santo ao próprio Satanás. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, voltou-se para eles com um olhar grave. Suas palavras, embora calmas, carregavam um peso que fez a multidão prender a respiração. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, disse ele, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesta era, nem na vindoura. Um silêncio profundo caiu sobre a multidão. Muitos se perguntavam o que significava aquilo. Sabiam que Deus é misericordioso e pronto para perdoar os arrependidos. Por que então este pecado era diferente? Jesus explicou que os fariseus não estavam apenas rejeitando a ele, mas também ao Espírito Santo que agia por meio dele. O Espírito Santo é quem convence o coração humano da verdade, quem ilumina o caminho para o arrependimento e a salvação. Ao atribuírem a obra do Espírito ao maligno, os fariseus estavam fechando deliberadamente a porta para o único caminho que poderia levá-los ao perdão. Eles endureciam seus corações a ponto de não reconhecerem mais o bem como bem, nem a verdade como verdade. A multidão inquieta começou a refletir. Será que, sem perceber, poderiam cometer o mesmo erro? Jesus os tranquilizou. Quem está preocupado em ter cometido esse pecado ainda não o cometeu, pois a preocupação é um sinal de que o coração ainda responde à graça. No entanto, ele também os advertiu. Cuidado com o endurecimento do coração. Cada escolha que fazemos para ignorar o chamado de Deus nos afasta um pouco mais da sua luz. Mas enquanto houver arrependimento, há perdão. E onde há perdão, há vida eterna. Ao fim daquele dia, a multidão voltou para casa reflexiva, guardando no coração as palavras de Jesus. O jovem que fora curado tornou-se um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Já os fariseus, endurecidos por sua descrença, afastaram-se, sem perceber que caminhavam para o abismo espiritual do qual Jesus os advertira. A história registrada no Evangelho permanece um lembrete poderoso. O pecado imperdoável não é um acidente, mas uma escolha consciente de rejeitar a verdade de Deus. Ela nos convida a manter nossos corações abertos à obra do Espírito, sempre prontos a reconhecer a graça e responder ao chamado do seu amor. Era uma manhã tranquila em uma vila às margens do lago. Entre as casas simples e as ruas de terra batida, o som de uma multidão começava a se formar. No centro dela, sentado na sombra de uma figueira, estava Daniel, um jovem conhecido na vila não apenas por sua habilidade com o trabalho manual, mas também por um passado de erros que manchava sua reputação. Muitos o evitavam,
Outros não se cansavam de apontar seus pecados. Daniel, no entanto, havia chegado a um ponto de cansaço profundo, sufocado pela culpa e pelas consequências de suas escolhas. Naquele dia, algo diferente pairava no ar. Um grupo de pessoas caminhava pela vila, acompanhando um homem que parecia irradiar autoridade e bondade. Era Jesus, o Nazareno, de quem todos falavam, o que curava os doentes, restaurava os quebrantados e falava com uma sabedoria que transformava corações. Ao ouvir os passos se aproximando, Daniel permaneceu em silêncio, escondido em seu canto, como se não fosse digno de se aproximar. Mas Jesus parou. Seu olhar atravessou a multidão e encontrou Daniel. Com um sorriso que parecia enxergar além das máscaras e barreiras, ele se dirigiu ao jovem. Daniel, Jesus disse com uma voz firme, mas cheia de ternura. Por que você está escondido? Daniel hesitou. O que ele poderia dizer? Ele sentia que não tinha nada a oferecer, além de sua vergonha. Senhor, respondeu ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sou digno de estar perto de ti. Meus erros são muitos, e minha vida está em ruínas. Jesus se ajoelhou ao lado dele. Eu não vim para condená-lo, vim para salvá-lo. Levante-se, Daniel. Não importa quão grande seja o pecado que o prende, eu estou aqui para libertá-lo. Com essas palavras, Daniel sentiu algo diferente. Era como se as correntes invisíveis que o prendiam começassem a se soltar. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele confessava seus erros diante de Jesus, sentindo-se finalmente visto e aceito. Eu cometi tantos erros, Senhor. Não sei se posso mudar. Jesus o olhou profundamente nos olhos. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Não se apegue ao passado. Hoje é um novo começo. Levante-se e ande, Daniel. Então algo extraordinário aconteceu. Daniel, que havia vivido anos preso à culpa e à escuridão, sentiu um peso enorme desaparecer. Ele se levantou, como Jesus havia ordenado, e a multidão que observava ficou em silêncio. O jovem que antes parecia perdido, agora irradiava uma nova esperança. Vá e viva na luz, Jesus disse enquanto colocava a mão no ombro dele. Mas lembre-se, essa jornada é contínua. Busque a Deus todos os dias, confie na graça dele e caminhe ao lado de pessoas que o ajudem a permanecer no caminho certo. Daniel, agora com o coração renovado, não apenas encontrou perdão, mas também um propósito. Ele se tornou uma voz de esperança na vila, testemunhando o que Jesus havia feito por ele. Onde antes havia vergonha, agora havia alegria. Onde antes havia fracasso, agora havia redenção. A história de Daniel é um lembrete para todos nós. Não importa o tamanho da escuridão que enfrentamos, a luz de Jesus sempre pode nos alcançar. Ele não apenas perdoa, ele restaura. Ele transforma nossas cicatrizes em testemunhos de sua graça. E como Daniel, podemos escolher nos levantar, andar e viver uma nova história escrita pelo amor de Deus. Jesus ainda está aqui, pronto para estender a mão a quem quiser segurá-la. Não importa quão longe você tenha ido, ele sempre estará esperando para dizer, levanta-te e anda. Inspiradas em passagens dos evangelhos no Novo Testamento. A cura do jovem cego e mudo, por exemplo, pode ser encontrada em Mateus 12, 22 a 32. Nessa passagem, um homem que era cego e mudo, possuído por um demônio, é curado por Jesus. Quando os fariseus, em sua incredulidade, acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, ele os adverte sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz que todo pecado será perdoado, exceto aquele que rejeita de forma persistente e consciente a ação do Espírito Santo. A história do perdão e da restauração de um indivíduo com um passado de erros, como o jovem Daniel, reflete temas encontrados em várias passagens bíblicas. Embora o nome Daniel não seja especificamente mencionado nos evangelhos, o conceito de transformação e perdão é evidenciado em histórias como a de Zaqueu, em Lucas 19, 1 a 10, um cobrador de impostos que, ao encontrar Jesus, experimenta uma mudança profunda em sua vida. Outra história relevante é a da mulher adúltera em João 8, versículo 1 a 11,
que, mesmo sendo acusada de pecado, é perdoada por Jesus e restaurada. Essas narrativas ilustram o poder da graça de Jesus em libertar e restaurar vidas, não importando o tamanho dos pecados ou as falhas do passado. Portanto, enquanto a história de Daniel é uma adaptação criativa, ela é inspirada pelos temas de perdão, restauração e redenção encontrados nesses relatos bíblicos, que mostram que, independentemente das nossas falhas, o amor e a misericórdia de Jesus podem nos transformar e nos dar uma nova oportunidade de viver. Quero agradecer a todos vocês que assistiram e apoiaram este vídeo. Seu carinho e dedicação são fundamentais para que eu continue criando mais conteúdo. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.